E aí, nono ano, beleza? Ah, tá vendo? Estão aqui na tela comigo, já estão na segunda aula comigo, principalmente o nono ano B. Muito bem-vindos aqui. Vamos tentar, hoje vamos fazer um pouco diferente do que na primeira aula. Hoje vamos fazer uma aula, tentar aproximar essa aula o máximo que eu puder, que nós teremos em sala de aula. Começa com uma exposição primeiro, né, eu falando um pouco, depois a gente vai falar alguns pontos do texto, do livro, e a gente vamos trabalhar dessa forma. Então vocês vão colocar na página 32. Hoje é uma matéria um pouco mais curta, poucas páginas, mas é uma matéria bem extensa. Vamos tentar ser o máximo objetivos possível. Sabemos que eu não consigo, né? Então, página 32, tá? República das Oligarquias, 1894 a 1930. Temos aí, então, uma coisa que temos que se pegar nesse primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo, antes que eu entre na explanação aqui, o primeiro parágrafo está dizendo que o primeiro presidente foi Campos Salles. Faz uma correçãozinha aí. O primeiro presidente foi Prudente de Moraes. Tá? O primeiro presidente viu. Bem, façam esse ajuste aí na postura de vocês. Um errinho aí básico aí. Tá? Então vamos aqui. Primeiro, acaba o governo da despacho, a gente falou na primeira aula, que foi o governo dos dois militares, governo muito conturbado, muito embate, muito complicado, uma série de problemas. Mas ele existiu, fez a Constituição, uma série de coisas. E começa agora um governo onde os coronéis, aqueles coronéis, tá, que foram empossados 80 anos antes, ainda no governo da monarquia, já estavam com seus poderes mais do que constituídos, já tinham passado os poderes, muitos deles, para seus filhos, seus netos, enfim. E vamos ver um governo de oligarquia. Vamos para aquela questão que a gente começa as aulas, sobre as palavras. O que é uma oligarquia? Comentei com vocês isso na outra aula, eu volto a comentar agora. O que é uma oligarquia? Uma oligarquia, vocês podem procurar no dicionário, mas de forma bem simples, é quando um grupo, uma elite, ela determina os rumos de alguma coisa. Nós estamos falando da política brasileira. Então, essa oligarquia, essa república das oligarquias é quando setores dessa elite vão mandar na política republicana brasileira. Quem são esses setores? Setores aqui dos produtores de café e dos produtores de leite de Minas. De café de São Paulo e os produtores de leite mineiro. Claro que tem outros setores, outras pequenas oligarquias que rondam esses dois grandes, mas esses são os dois grandes. Por quê? Lembrem, em 1888 acabou a escravidão. Em 1889 a República foi declarada. Então, ao fim da escravidão, os senhores de escravos eram os grandes detentores dos dinheiros, da fortuna do Brasil, das economias. Os grandes senhores de escravos eram os grandes donos das fazendas. Fazendas de leite, fazendas de café. Tá? Claro que como posso dizer, a implementação de estrangeiros nesse trabalho, tanto do café, quanto do leite, quanto em outros setores, já estava em andamento há mais de 30 anos. Tá? Trazer estrangeiros para o Brasil com N ideias diferentes sobre embranquecimento da população, sobre simplesmente o puro racismo de se recusar a pagar um ex-escravo ou alguém que deveria ser escravo na cabeça desses burgueses. Era absurdo. Pagar um negro? Não, jamais. Então trazer, principalmente italianos para a produção do café em São Paulo, isso já estava acontecendo há algum tempo. Mas, ao libertar os escravos, esses senhores de escravos, que não são mais senhores de escravos, agora são grandes produtores de café, eles vão continuar no seu poder. E muitos deles eram coronéis. Eles tinham esse coronel. Então, só para a gente já segmentar quando a gente lê o texto, o coronelismo tem algumas imagens aqui que você pode pegar no Google facilmente, enquanto está vendo esse vídeo, você vai ver. Né? Algumas imagens tem até no livro. Você tem uma política da oligarquia que é o quê? É justamente, essa imagem tem no livro de vocês, inclusive,
os oligarcas lá no alto, com poder, e o povo embaixo pedindo. Então você tem essa relação do cara levando um burrinho, né, que é o voto de cabresto, para votar, senão acontecia coisas ruins com quem não aceitasse a sugestão do coronel. Agora a gente pode pensar no seguinte: o que tanto difere atualmente? Está falando aqui de 1894, 1900, há mais de 120 anos atrás. A gente que mora na Baixada Fluminense, né, nas regiões menos vistas, esquecidas até por quem não mora no Rio de Janeiro, acho que a grande pobreza do Rio de Janeiro se encontra nas favelas da capital. Mas a maioria não sabe que, às vezes, vocês mesmo que estão vendo aqui, não sabem que muito da pobreza do Rio de Janeiro se encontra nas comunidades da Baixada Fluminense, né? Então isso é uma discussão complexa. Não estou dizendo que um é pior ou melhor do que o outro, não é necessariamente isso, mas a pobreza não está só nas favelas da capital. Tem pobreza muito grande para cá, porque além da Baixada Fluminense ser aleijada financeiramente, ela ainda é distante dos melhores empregos. Então você tem mais um elemento importante para manter uma quantidade de isolamento maior. Você tem a distanciamento dos melhores empregos e você tem uma pobreza. A pobreza na cidade, nas favelas da cidade existe, mas eles estão próximos dos melhores empregos. Então existe pelo menos uma oportunidade melhor em várias coisas. Então, continuando aqui, nós temos aqui na Baixada, como vocês sabem, esse distanciamento. E esse distanciamento gera que nós temos todo um problema posso dizer, de criminalidade que escolhe quem pode ou quem não pode fazer política nessa região. Sabemos disso. Existem bairros que você conhece com toda certeza, onde somente político X, Y e Z, ou somente X, o político X pode fazer propaganda, pode botar placa, pode fazer isso. Isso é uma espécie de coronelismo. É o que a gente chama de reduto eleitoral, de curral eleitoral. A palavra curral se refere a boi, a vaca, a cavalo. Um curral eleitoral é exatamente isso. Onde essa criminalidade, quando eu falo criminalidade, não é somente de bandido armado na rua. Também é compactuando com vários setores públicos, vários vereadores, deputados, que mantêm essa estrutura e mantêm esse curral eleitoral exclusivo para si. Então é algo muito mais de observância de vocês, que vocês podem observar todo ano de eleição, do que eu posso ficar ensinando vocês aqui necessariamente. Então vamos aqui ao texto, né, tá? Ainda no primeiro parágrafo, nas últimas 3 linhas, está escrito o seguinte: o período que se iniciou em 1894 marcou o começo da hegemonia das elites oligarcas no Brasil. O que quer dizer a palavra hegemonia? Isso, hegemonia quer dizer o domínio, tá? Aqui se iniciou a política da chamada República do Café com Leite, que se estende até o golpe de Getúlio Vargas em 1830. Muito bom o livro trazer aqui o golpe de Getúlio Vargas. Tem livro que não trata isso. Isso é uma próxima aula que a gente veremos em breve, mas não hoje. E por que se chama República do Café com Leite? Pelo motivo que eu falei anteriormente agora. Se as duas oligarquias principais eram a oligarquia produtora de café de São Paulo e a oligarquia produtora bovina, produtora de leite de Minas, você tem esse nome, República Oligárquica, né? A República do Café com Leite, porque você vai ter os mais ricos desses dois estados negociando a presidência do Brasil. Do tempo de 94 até 30, somente 2 presidentes brasileiros não tiveram origem mineira e nem paulista. Tá? É um detalhe interessante aí para ser comentado. E o que era a República do Café com Leite? Quais eram os acordos que ela fazia? Vamos tentar falar por alto alguns deles aqui, tá? A organização política, ela tinha a política que a gente vai chamar aí, vocês estão vendo na página 32, política dos governadores, tá? Tinha comissão de verificação dos poderes, tinha a política do café com leite e o coronelismo. Todos esses passos eram passos
importantes para você manter esse controle. Porque isso aqui é tudo acordo político. Tá? Por exemplo, política dos governadores, vamos dar essa lida aí. Essa foi uma aliança realizada entre coronéis e o governo. Em troca de apoio dos governadores, os coronéis asseguravam apoio nas eleições. Era uma maneira de consolidar o poder das oligarquias em seus estados e da união diante do país. Pois diminuiu significativamente a ação de opositores. A peça-chave para um bom funcionamento da política dos governadores era a comissão de verificação dos poderes. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui para você? Se eu sou prefeito de uma cidade, se eu sou governador dessa cidade, o poder federal me deixava bem solto, bem livre, desde que eu garantisse que os coronéis do estado que eu moro, que eu governo, garantisse o voto nesse sistema. É um pouco complicado de explicar assim por câmera, mas para adolescente. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. Isso é, o presidente vai falar assim para os governadores: olha, quem vai ganhar a próxima eleição é meu amigo aqui, o Joaquim. Tá? Aí eu, no meu estado, vou chegar para os prefeitos da cidade e falar assim: galera, fala pro Joaquim, claro, os prefeitos já são meus chegados, porque esse sistema já existe. Fala pro Joaquim que fala pra galera aí que é pra todo mundo votar no Joaquim. Aí os prefeitos, a galera, os coronéis desses locais ficam sabendo que tem que votar no Joaquim, tá? Aí chega lá no dia da eleição, o coronel já passou pros seus trabalhadores, pra galera da sua cidade, pra todo mundo que era pra votar no Joaquim. Todo mundo vota no Joaquim. O Joaquim vence, o Joaquim vira presidente, o Joaquim continua me deixando mandar à vontade no meu estado porque ele ganhou e esse é o acordo. Ele ganha e me deixa em paz. Eu ganho, eu deixo os prefeitos em paz. Os prefeitos ganham, o governador ganha, o presidente ganha, deixa os coronéis em paz, cada um faz o que quer. Né? Desde que esse acordo seja mantido, todo mundo faz o que quer. Todo mundo que tenha poder, que faça parte da oligarquia. Tá? Comissão de verificação dos poderes. A efetivação dos resultados de uma eleição só seria possível depois que a comissão formada por alguns parlamentares aprovasse o resultado. Caso o candidato vencesse e não fosse da agrada da União, a comissão alegava fraude ou crime eleitoral, invalidando aquela eleição, descartando a vitória da oposição. O resultado dessa prática era visível ao considerar a inexistente rotatividade dos cargos de grupos políticos do poder, assim como política do café com leite. O Brasil, até muito recente, até 30, 40 anos atrás, votar no Brasil era bem inútil. Tá? Bem inútil. Isso era populíssimo. E é uma coisa que vem até hoje no Brasil. Por quê? Existe muito político ainda no Brasil, muita gente velha no Brasil, e político velho principalmente, que ainda traz essa carga antiquíssima. E eleição, se não for eu ganhando, é fraude. E tem alguns ainda que são abjetos de dizer que mesmo ganhando, a eleição ainda é fraudada. Por quê? Porque há 50 anos atrás, 100 anos atrás, todas as eleições eram fraudadas. Todas. Eu já comentei isso com vocês anteriormente, provavelmente. Deveria comentar bem mais. Mas as eleições eram muito mais pro forma. O que é pro forma? Você faz só para dizer que está fazendo. Porque é bem visto politicamente, internacionalmente. Mas era muito roubado. Era muito zoada a eleição. A galera ia, votava, porque tinha que votar, porque era maneiro, porque era republicano, porque fazia parte, mas ninguém levava fé na eleição no Brasil, isso até 40, 50 anos atrás. A estrutura vai se modificar, principalmente no final da década de 80, né, depois da ditadura, e nós vamos ter uma série de melhorias e avanços para garantir que a eleição hoje ela é um elemento
honesto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas no Brasil isso é muito claro. Ninguém acredita em eleição no Brasil desde essa época, desde sempre. Hoje que nós temos que entender que as eleições mudaram e não temos que ouvir tanto essa galera que fica, eleição é tudo fraudada. Tá, cara, fraude, prova. Nessa época aqui, qualquer pessoa que soubesse ler e escrever ia saber que a eleição era fraudada. Qualquer uma. Qualquer uma pessoa que soubesse contar saberia que a eleição era fraudada. Hoje, não. Hoje temos indícios e os indícios são altamente investigados, casos quando existem. Há muito tempo no Brasil que não existe indício de fraude eleitoral. Então, assim, acho que tá bom por aqui, né? Política do café com leite. Essa prática garantia a perpetuação da ocupação do cargo do presidente por oligarquias dos estados de São Paulo ou de Minas. O primeiro era o mais propenso economicamente, e o segundo que possui a maior curral eleitoral do país. O nome dessa prática faz alusão dos produtos mais vendidos de cada estado. Professor, como assim curral eleitoral? Minas era e ainda é um dos, mas na época era o estado que tinha maior número de pessoas. Então, os votos de Minas era a maior população do Brasil era de Minas. Não era a população de São Paulo que era maior, era mineira. Então temos a garantia do dinheiro e da maior quantidade de votos e também do dinheiro, mas principalmente pelos votos. E o coronelismo, a última parte aí. Como você viu, o título de coronel existia já desde a regência, isso eu comentei anteriormente, né? Quando foram criadas as guardas nacionais durante o Segundo Império. Ao se decretar caráter censitário para o cargo de coronel, começou a ocorrer uma elitização e a formação de um grupo dominante de forma armada. Enfim, está explicando o que é o coronel aqui. Para garantir os votos prometidos de sua aliança, o coronel fazia uso da compra de votos, de ameaça e até mesmo da violência física, surgindo daí a figura do jagunço, o empregado responsável por coagir a população a se negar a cumprir as ordens do coronel. Então temos aí esses elementos interessantes. Na economia, na página 33, temos uma coisa importante aqui. Temos eu não sei falar tão bem assim, mas é o Van der Loan, tá? Foi um resquício da política de encilhamento, né? Vamos lá. Van der Loan significa empréstimo de consolidação, ou seja, o Brasil concedeu uma série de vantagens para Inglaterra com o objetivo de conseguir novos empréstimos. Reparem, a política de encilhamento foi uma política interna que os governos militares do governo da República das Espadas tentaram de incentivar a burguesia brasileira, emprestando muito dinheiro para eles incentivarem a indústria brasileira. Só que a burguesia brasileira, o que ela fazia? Em vez de incentivar a indústria, ela gastava com luxo para ela mesma. Burguesia brasileira, sempre de parabéns. Valeu, classe alta brasileira, vocês são os piores. E quando eu falo aqui classe alta, não é você que ganha um salário de 10 mil reais não, tá bom? Não é você que ganha um salário de 15 mil reais não, tá bom? Classe média aqui, alta, eu tô falando daquela galera que tem salários de 100, 200 mil, 500 mil, tá? Nenhum de vocês que estão me assistindo estão nessa característica. Se estão, parabéns, faça alguma coisa para melhorar, em vez de sentar em todo o seu dinheiro. Continuando. O Fundo de Load vai ser um negócio muito doido que o Brasil vai se ferrar bem com isso. O Brasil garantia à Inglaterra vantagens de negociação, vantagens econômicas, em troca da Inglaterra emprestar dinheiro para o Brasil. Só que o Brasil nunca pagava a dívida. O Brasil só pagava os juros da dívida e pegava mais dinheiro emprestado. O Brasil, então, pegava dinheiro emprestado, pagava os juros, pegava mais dinheiro emprestado, pagava os juros, pegava mais dinheiro emprestado. Já viu onde isso vai parar, né? Exato. O Brasil até pouco tempo atrás já estava bem... Até, sei lá, 20 anos atrás o Brasil era só dívida de juros. Só dívida de juros. Isso vai mudar consideravelmente nos últimos 15 anos. Mas o Brasil viveu de juros, o governo militar viveu de juros com empréstimos abusivos americanos enfim, o governo FHC viveu de juros do fundo do FMI, enfim, isso é outra aula. Então temos aqui. Dessa maneira, o Brasil recebeu 10 milhões de libras, com os quais pagou apenas os juros da dívida.
ficando suspenso o pagamento do montante até 1911, prazo que acabou sendo adiantado. Então, o Brasil ele dava o favor, depois pegava mais dinheiro em troca de ter dado mais favor, pagava os juros, pegava mais dinheiro, dava favor. Era um processo bem doido. O Brasil também vai ter um fator muito interessante que vai dar muito problema lá em 1928, 1929, que é a valorização do café. Tá aí na página 33, a última parte aí. Por quê? Porque qual a lógica do comércio? Quanto menos produto, mais caro é o produto. Tá? E o café, o Brasil plantava muito café. Então, a valorização do produto era... Olha a lógica de gênio. Em vez de plantarem menos café, para aumentar preço, não. Eles produziam cada vez mais café e estocavam o café e mandavam menos café do que foi colhido para ser vendido para o produto ficar mais caro. Então eles basicamente vendiam sempre o café estocado e guardavam o café novo. Parece até comércio de diamante, mas diamante pelo menos não é plantado, né? Enfim. Temos na página... Eu não vou continuar não, porque o texto você vai ver, você vai ler e vai ficar bem chateado com isso. Na 34, temos aí uma fazenda de café com famílias italianas trabalhando. As famílias italianas, como eu falei para vocês anteriormente, elas estavam vindo para o Brasil há 30 anos, 40 anos. Começam a vir muito para o Brasil, principalmente no final da década do século XIX. Começam a vir imensas quantidades para São Paulo, porque era o fervo do café. Algumas desculpas eram puramente racistas, como embranquecer a população brasileira, como não querer pagar salário para um preto, porque achava que era um absurdo pagar um salário para quem deveria ser escravo. Mas um dos motivos que parece muito coisa de burguesia, não, estou falando muito burguesia brasileira, que a burguesia brasileira tem, que é o seguinte, é bem comum, pela lógica, se você quer um bom funcionário, você ter aquele funcionário ali 1, 2, 5 anos, você dá meios para esse funcionário se aperfeiçoar. Você, empresário, pagar o curso desse funcionário. Para esse funcionário continuar na empresa cada vez mais capacitado. Aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa que acontece até hoje. Em vez de você ensinar ao preto como que se trabalha na fazenda, melhorar sua capacidade, não só querer explorar a sua força física pura e simples, mas usar do intelecto que eles tinham e da habilidade que eles poderiam desenvolver facilmente numa plantação, devido a bons pagamentos, enfim, ao mínimo do pagamento. Não, eles preferiram contratar italianos que já tinham a cultura do café na Itália, então já tinham experiência com café, com a uva, com uma série de plantações, trazendo esses trabalhadores que tinham experiência não acadêmica, não estou falando de experiência acadêmica, não estou falando de conhecimento acadêmico, estou falando de experiência física, de trabalhar em fazendas, onde vários deles, não todos, mas a maioria deles, uma boa parte deles, tem essa experiência nas fazendas, trazendo eles para São Paulo para melhorar a produção paulista. Então eles queriam trazer já trabalhadores capacitados. Olha, parece hoje em dia eu vendo entrevista no jornal falando que o que mata o industrial brasileiro hoje é a falta de capacidade do trabalhador brasileiro. Queridão, treina o trabalhador, paga um curso. Olha como é fácil. Em vez de reclamar que não pode contratar ninguém porque o pessoal não tem capacidade, que tá pagando um curso de 1 mês. Não, mas você... Como aqui eles preferiram reclamar que não tinha gente capacitada. Então trazia lá da Itália o capacitado. Porra, olha só, os caras gastavam. O governo vai fazer esse processo muitas vezes. Então, olha só, o governo gastava dinheiro para trazer o cara da Itália. Com esse dinheiro ele podia pagar um curso para alguém ensinar o trabalhador brasileiro a trabalhar. Não precisava trazer ninguém da Itália. Não. Mas essa ideia é muito absurda. Pagar para alguém aprender? Não, prefiro trazer o cara lá da gringa. Não tem nem sentido, né? Então tá aqui no parágrafo. Não era de interesse dos cafeicultores a venda interna, mas o lucro trazido pela moeda externa. O café
tinha o foco de ser exportado. Não era o foco do Brasil vender café no Brasil. Isso acontece até hoje na indústria brasileira em vários setores. O bom produto sai, o produto ruim fica. É assim que o Brasil trata até hoje. Isso não foi criado ontem. Essa ideia do melhor produto ser vendido para americano, ser vendido para europeu, e o produto médio e ruim ficar no Brasil. Isso não é de hoje. Só prática antiquíssima. Então temos alguns outros pontos aqui, mas vamos falar na próxima aula sobre as rebeliões da oligarquia, né? Temos muitas rebeliões, vamos falar principalmente da revolta da Chibata, vamos falar também de Canudos, mas vamos falar um pouco mais das outras, mas vamos nos desapegar principalmente nessas duas aqui. Vamos comentar sobre todas, mas vamos falar principalmente sobre Canudos e revolta da Chibata. Então, galera, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham tido paciência de ver, tá? Forte abraço e tchau!